Silvinei Vasques. Na esteira de responsabilidade das autoridades federais pelos atos relacionados ao segundo turno das eleições presidenciais, a figura Silvinei Vasques foi decisiva naquele período. Como diretor-geral da PRF, no período de 7 de abril de 2021 a 20 de dezembro de 2022, foi diretamente responsável pelo planejamento operacionalização e execução das blitz realizadas na região Nordeste no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, direcionadas especificamente para rodovias federais que conectavam municípios cujos eleitores votaram majoritariamente no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. As blitz buscavam produzir temor naquela população, fundado o receio de serem cerceados em sua locomoção e de serem seus veículos apreendidos. Como chefe da instituição, instrumentalizou o cargo que ocupava para atuar politicamente em favor do então candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Vasques se utilizou das redes sociais para pedir votos para Jair Messias Bolsonaro, sendo mais um exemplo da utilização indevida do cargo público para fins pessoais, visando a permanência em seu cargo, além de fins escusos descobertos por esta CPMI. Não somente de condutas comissivas, se valeu Silvinei para seu projeto pessoal. Dados revelados pela Operação Constituição Cidadã da Polícia Federal informaram que a PRF já possui informações a respeito da possibilidade de bloqueios, a respeito da possibilidade de bloqueio de rodovias realizadas por criminosos após o segundo turno das eleições. Apesar de ter o acesso a essas informações, Silvinei Vasques se manteve inerte, quiçá até colocando decisivamente para que nenhuma ação efetiva fosse tomada, como demonstraram alguns relatos públicos postados nas redes sociais dos próprios policiais rodoviários federais que atuavam diretamente nos bloqueios. Todos os fatos atribuídos a Silvinei Vasques, além de outros objetos de investigação por parte da PF, resultaram em pedido de sua prisão preventiva, acolhida no dia 9 de agosto de 2023. Além dos referidos achados, devem ser ressaltadas as suspeitas que envolvem a atuação de Silvinei Vasques perante a empresa Combate Armo, vencedora de processos licitatórios para aquisição de veículos blindados pela PRF. A Combate Armo foi estabelecida em 4 de janeiro de 2011 em Idan, nos Estados Unidos, inicialmente como Adfaction, atuando no ramo de publicidade. Após um período de inatividade entre 2013 e 2018, em janeiro de 2019, no primeiro mês do governo de Bolsonaro, a empresa foi reativada e renominada como Combate Armo Defense, com Daniel Beck como presidente e Mark Beck como secretário. Poucos dias depois, alterou sua finalidade para operar no Brasil. Há fortes indícios de que a Combate Armo Defense seja uma empresa de fachada, sem qualquer histórico de atuação no ramo de blindagem nos Estados Unidos, e que esse arranjo com a alteração do nome e da atividade da empresa parece ter sido meticulosamente planejado por Maurício Junot, empresário já citado no âmbito deste relatório, e cujo indiciamento será tratado posteriormente. Com isso, o objetivo era vencer no Brasil licitações no ramo de blindagem por meio de uma representação de empresa americana no Brasil. Isso é amparado pelos seguintes fatos: a Combate Armo Defense e sua representação no Brasil foram estabelecidos nos primeiros meses de 2019, coincidindo com o início de um governo de orientação claramente armamentista. A empresa venceu a licitação de grande vulto, incluindo 4 pregões para a Polícia Rodoviária Federal e 1 para o Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa, totalizando o valor estimado de R$ 47.406.000 e mais alguma coisa. Em 2020, venceu outro pregão para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com o valor estimado de R$ 20.880.000. De acordo com o CIAF, a empresa recebeu efetivamente R$ 38.928.000 e mais alguma coisa da União, sendo que a maior parte desse montante foi paga pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal e pelo Ministério da Defesa, correspondendo a 94,52% do total recebido. No entanto, a Combate Armo encerrou suas operações no Brasil no primeiro semestre de 2023, após a mudança no governo federal, não honrando vários contratos, inclusive os com a Polícia Rodoviária Federal.
Maurício Junot, por sua vez, tem antecedentes no setor de blindagem e esteve envolvido em questões legais, incluindo uma condenação por fraude em Dubai, a constar na listagem da Interpol. Ademais, investigações do TCE do Rio de Janeiro apontavam problemas em relação à qualidade dos objetos entregues pela Combate Armas nas licitações em que se sagrou vencedora, bem como possível favorecimento na habilitação técnica da empresa com o aceite de atestados de capacidade técnica notoriamente frágeis. Problemas similares foram detectados nos pregões conduzidos pela PRF e nos contratos firmados a partir desses certames. Em relação à atuação de Silvinei, no possível esquema que favoreceu o combate, destacam-se ainda os seguintes fatos. Enquanto superintendente da PRF do Rio de Janeiro, no final de 2020, a Combate venceu 3 pregões de grande vulto em um curto intervalo de tempo durante o auge da pandemia da Covid-19. Silvinei Vasques, já como diretor-geral da PRF, autorizou a adesão da unidade gestora, Diretoria de Administração e Logística da PRF em Brasília, aos pregões 19 de 2020 e 20 de 2020. Ainda sob sua gestão como diretor-geral, a Combate Armo venceu o pregão 83 de 2022 na unidade gestora da PRF em Brasília, com valor estimado em 14 milhões de reais, mesmo sabendo das dificuldades da empresa em honrar contratos anteriores. A análise dos valores pagos à Combate Armo coincide com a atuação de Silvinei Vasques. As 3 unidades gestoras com maior valor dispendido a Combate Armo foram a Superintendência do Rio de Janeiro, onde foi superintendente até abril de 2021, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal em Brasília, quando já era diretor-geral, e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, onde também exerceram o cargo de superintendente. Os montantes, respectivamente, foram de 16 milhões, 393 mil e mais alguma coisa, e 6 milhões 152 mil e mais alguma coisa de reais, e 4 milhões 452 mil reais. A quebra do sigilo fiscal da Combate Armo, relativa ao ano de 2023, revelou pagamentos suspeitos. A empresa F5 Consultoria Limitada, ligada a Antônio Ramires Lorenzo, chefe de gabinete do ministro de Estado da Justiça em 2022, recebeu 35 mil reais. Várias empresas sediadas no mesmo endereço em Florianópolis, Santa Catarina, incluindo uma fundada por Silvinei, também receberam valores da Combate Armo. E em 2023, a RCM Consultoria Limitada, uma das empresas englobadas acima, tinha um administrador com cargo comissionado no governo do Rio de Janeiro, apesar de a empresa estar sediada em Florianópolis, em Santa Catarina. Por último, registra-se que nos 3 meses de 2022, após o primeiro turno das eleições presidenciais, a PRF pagou a Combate Arma aproximadamente 12 milhões e 400 mil reais, com destaque para pagamentos significativos em 5 de dezembro de 2022 e 30 de dezembro de 2022. Esses montantes representam cerca de 37% do total pago pela PRF, a empresa, relacionado a compromisso assumido de 2020 e 2021. A PRF também adquiriu sistemas sofisticados para a vigilância de indivíduos, ações que necessitam, em regra, de autorização judicial. Um dos programas efetivamente instala um aplicativo espião no aparelho de telefonia celular do sujeito investigado, o que ocorre totalmente à revelia da legislação, principalmente quando não há qualquer autorização prévia, nesse caso judicial. Apesar de qualquer órgão policial, ainda que seja de polícia ostensiva, demandar informações de inteligência para executar suas funções, há indícios de que a PRF exorbitou de suas funções, sendo instrumentalizada como polícia de governo e não de Estado, para atingir fins escusos. E só lembrando que a Combate Armo, ela, quando iniciou as atividades dela no Brasil, deputada Jandira Fegali, o patrimônio dela inicial era de R$1 milhão. Ao final, quando houve o fechamento, o capital, o patrimônio dela foi para mais de R$20 milhões. Em pouco tempo de apenas 2 anos, houve um aumento exponencial do seu capital. Assim, Silvinei Vasques deve ser responsabilizado pelos crimes no artigo 288, associação criminosa, 319, prevaricação, do Código Penal, como delito no artigo 297 do Código Eleitoral, tendo impedido e embaraçado o exercício do sufrágio dolosamente por meio de seus agentes policiais rodoviários federais. Os mesmos delitos devem ser imputados aos superintendentes dos estados
membros que aderiram subjetivamente às condutas de Silvinei Vasques.